Olá, pessoal. Boa noite. Na última aula, nós estudamos esse quadro sobre prescrição da pretensão punitiva, esse quadro de a parte branca aqui, e essa parte azul, a prescrição da pretensão executória. Então, vimos essas duas prescrições. Vimos, além disso, as causas interruptivas da prescrição, tanto da punitiva quanto da executória. Vimos também a contagem dos prazos prescricionais, de acordo com o artigo 109 e 110 do Código Penal. Vimos as espécies de prescrição, a prescrição da pretensão punitiva, as espécies. Vimos a prescrição superveniente, a condenação, né, ou aqui também chamada de prescrição intercorrente. Vimos a prescrição retroativa, e vimos a prescrição da pretensão executória. Hoje eu vou falar ainda sobre prescrição, mas de acordo com o que está disposto no nosso Código Penal. Ok? Então vamos ver aqui como está disposto esse mesmo conteúdo que nós acabamos de ver, mas como ele está positivado. Então vamos lá. Aqui nossa tabela de prescrição, né? Deixa ela aí, vai ser útil para nós ao longo de nossa aula, vai nos auxiliar aqui. Então vamos ver a prescrição antes de transitar em julgado a sentença, a chamada prescrição da pretensão punitiva. Então diz o artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Então vejam que antes da prescrição transitar em julgado, deixa eu pegar aqui a caneta, o marcador de texto fica melhor. Vejam que antes da prescrição transitar em julgado, ou seja, na fase da prescrição da pretensão punitiva, né, ela é regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Tá? Isso se verifica aqui a partir do inciso 1. Então, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. E assim sucessivamente. Tá? Até aqui o inciso 6º, que diz que em 3 anos, que é a menor prescrição que existe, né? Se o máximo da pena é inferior a 1 ano, que é exatamente o que está aqui na nossa tabela. Tá? Essa tabela está um pouco pequena, deixa eu dar um pulo lá na tabela grande, que vocês visualizam melhor. Então, vamos lá. Vamos lá na tabela grande. Então vejam que essa tabela é aquela mesma que eu acabei de falar para vocês. Tá? Aqui no artigo 109 do Código Penal. Tá? Aqui eu coloquei ela aqui de forma resumida, né? A mesma tabela, aqui de forma mais ampliada. Então, de acordo com aquela tabela que eu falei para você, de 0 a 1 em 3 anos, a menor prescrição, né? A pena maior que 1 ano até 2 em 4, a pena maior que 2 até 4 em 8, e assim sucessivamente, até a pena maior que 12 anos, que prescreve em 20 anos. Você acha a prescrição normal, né? Nós temos também a chamada prescrição etária, que aí é só dividir por 2 isso aqui, né? Dividir por 2, porque aí você vai cair a metade, né? Você a metade. 3 anos tem 18 meses, é a metade. 4 anos temos 2 anos, que é a metade. 8 anos temos 4, que é a metade. E o que é essa prescrição etária? É para essas hipóteses aqui. Se o acusado é maior de 70 anos na data da condenação, ou tinha menos de 21 anos quando cometeu o crime. Então, se o autor
enquadra em uma dessas hipóteses aqui, então a prescrição dele é etária e, portanto, ela é reduzida à metade. Ok? Muito bem. Prescrição das penas restritivas de direito. Aplica-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Então, isso aqui não há necessidade de preocupação com as penas restritivas de direitos, porque elas seguem os mesmos prazos das penas privativas de liberdade. Ok? Prescrição depois de transitar em julgado. Vamos pegar nossa canetinha aqui de novo. Nosso marca-texto. Então, aqui a prescrição é depois de transitar em julgado, a chamada prescrição da pretensão executória. Então, diz o artigo 110. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Veja o que mudou. Aqui é o máximo, pela pena máxima combinada ao delito. Ou seja, lá no tipo penal nós vamos ter, por exemplo, no crime de homicídio, 6 a 20 anos, homicídio simples. Então, a pena máxima é 20 anos. Então, vejam que na prescrição da pretensão punitiva, ou seja, na prescrição antes de transitar em julgado, regula-se pelo máximo da pena, né? Enquanto na prescrição depois de transitar em julgado, regula-se pela pena aplicada. Que pena aplicada? A pena da sentença. Porque se transitou em julgado, existe uma pena que foi estipulada pelo juiz na sentença. Então, nessa hipótese de prescrição da pretensão executória, verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, que é a nossa mesma tabela. Joga-se lá naquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, né, a pena que o juiz aplicou, e lá se encontra o prazo prescricional. Digamos que o juiz aplicou uma pena de 5 anos. Então, nós procuramos aqui, está nesse intervalo, maior que 4 até 8. Então, se o juiz aplicou uma pena de 5 anos, transitou em julgado a sentença, a prescrição desta pena vai ocorrer em 12 anos. Então, o Estado tem que prender o autor nesse prazo de 12 anos e fazer ele cumprir a pena, senão vai extinguir a punibilidade pela prescrição. Tá? Então, antes de transitar em julgado, pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Depois de transitar em julgado, pela pena aplicada na sentença. A tabela, os prazos, verifica-se nos mesmos moldes aqui do artigo 109, que está aqui na nossa tabela que nós acabamos de ver. Né? Ver qual foi a pena que o juiz aplicou e joga-se dentro aqui do artigo 109, que aí, para facilitar, eu coloquei essa tabelinha aqui que fica mais fácil a visualização. Ok? Então, transitado e julgado regula-se pela pena aplicada. Tá? Os quais se aumenta de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, se o sujeito foi condenado e é reincidente, então a prescrição desse autor que é reincidente, ela vai aumentar de 1/3. Então, se joga aqui na tabela, digamos que a pena desse sujeito prescreve em 12 anos. Como ele é reincidente, o que vai acontecer? Vai aumentar 1/3. 1/3 de 12 mais 4 anos. Então, a pena dele vai prescrever, na verdade, em 16 anos. Só no caso do autor ser reincidente. É o que determina aqui a parte final do artigo 110. Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Tá? Pena aplicada, o mesmo método daqui, pela pena fixada na sentença pelo juiz. Não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou à queixa. Essa é a chamada prescrição retroativa, que nós acabamos de ver lá nesse quadro
aqui a nossa prescrição retroativa. Então vejam que se conta para trás, né? Transitou em julgado a sentença para acusação ou improvido o seu recurso, então se conta para trás, da data da publicação da sentença, né, para trás. E aí se joga, evidentemente, pega esse valor, a quantidade de pena que foi aplicada na sentença, que transitou em julgado para acusação, e se joga na nossa tabela. Tá? E aí se encontra o prazo prescricional. Mesma coisa, né? Pega a pena aplicada e joga na tabela. Tá? Aí a diferença é que essa prescrição retroativa se conta para trás, né? Transitou em julgado para acusação, se olha a data da publicação da sentença e se conta para trás. E aí se verifica se não ocorreu a prescrição retroativa, né? Ok? Vamos ver agora o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva. Ou seja, o termo inicial, quer dizer, o início da contagem do prazo da prescrição antes de transitar em julgado. Então, diz o artigo 111, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr do dia que o crime se consumou. Se a gente voltar aqui, na nossa tabela, olha aqui, o crime de furto. Onde é que começa? Do dia do crime, do furto, do dia que se consumou. Também, se fosse tentativa de furto, do dia da tentativa. Começa a correr. É isso que está estampado aqui no inciso 1 do artigo 111. Tá? Então, o prazo da prescrição começa a correr do dia em que o crime se consumou. No caso de tentativa, do dia da tentativa, do dia que cessou a atividade criminosa, do dia que cessou os atos executórios, ou, em outras palavras, do dia do fato. Nos crimes permanentes, do dia que cessou a permanência. Porque o crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo. Então, a consumação ocorre no momento em que é retirada a liberdade de locomoção da vítima e se prolonga até o dia que é restituída a liberdade de locomoção da vítima. Então, nessa hipótese, a prescrição só vai contar no dia que se restituiu a liberdade da vítima, por exemplo, num crime de extorsão mediante sequestro. Só no dia que se restituiu a liberdade da vítima é que vai se ter o início do prazo prescricional. Portanto, durante o tempo que a vítima esteve no cativeiro, não irá contar a prescrição. Só a partir do dia que ela recuperou seu direito de ir e vir, sua liberdade de locomoção. Ok? Nos crimes de bigamia e nos crimes de falsificação ou alteração de assento no registro civil, na data em que o fato se tornou conhecido. Então, a alteração em um documento, em uma certidão de nascimento, realizada no cartório. Então, só do dia que esse fato se torna conhecido que começa a contar a prescrição. Começa a contar o prazo prescricional. Ok? Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, da data em que a vítima completar 18 anos. Enquanto a vítima não completar 18 anos, não corre o prazo prescricional, exceto se esse tempo já houver sido proposta ação penal. Claro, se já foi descoberto o delito e já foi proposta ação penal, claro, aí o prazo prescricional começa a fluir normalmente. Mas, naquelas hipóteses em que, por exemplo, o padrasto, o pai, são os abusadores da vítima, esta prescrição só vai ocorrer a partir dos 18 anos. Porque se
o autor do abuso é o pai ou o padrasto, ele jamais vai fazer a denúncia contra si próprio, né? Então é por isso que a, a lei determina que esse prazo prescricional só se inicia a partir do momento em que a vítima completar 18 anos. Ok? Então tá. Aqui antes de transitar em julgado, né? Agora vamos ver o termo inicial, ou seja, o início da contagem do prazo da prescrição executória após a sentença transitar em julgado. Então diz o artigo 112. Nos casos do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr do dia que transitou em julgado, claro, quando fala nos casos do artigo 110, né, que já transitou em julgado a sentença condenatória, ao menos para a acusação. Então, nos casos do artigo 110, no caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr do dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação. Tá? Então, no dia que transitar em julgado a sentença condenatória, ao menos para a acusação, ou do dia que revoga a suspensão condicional da pena, ou o livramento condicional, a liberdade condicional, a chamada liberdade condicional. Então, o termo inicial da sentença após o trânsito em julgado só começa a ocorrer a partir do dia que transitar em julgado para a acusação. Ou do dia que o juiz revogar a suspensão, o suscis. Ou do dia que o juiz revogar o livramento condicional. Aí começa a correr a prescrição. Enquanto não ocorrer nenhuma dessas três hipóteses, a prescrição não corre. Essas hipóteses são, digamos assim, os elementos desencadeadores do processo de contagem da prescrição da pretensão executória. O inciso 2, do dia que se interrompe a execução, salvo quando o tempo de interrupção deva computar-se na pena. Que essas hipóteses aqui de suscis ou de livramento condicional. Então, do dia que se interrompe a execução. Isso é uma regra geral, né? Interrompeu-se a execução da pena, inicia-se o processo de contagem do prazo da prescrição executória. Então começa a correr o prazo. Prisioneiro fugiu, preso fugiu. Nesse dia começa a contar o prazo. Sendo que esse prazo, ele não é interrompido, na verdade, né? Começa a contar o prazo e esse prazo é só pelo que resta da pena. Tá? É o que diz aqui o 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar seu livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Então, tanto no caso do livramento condicional, quanto no caso de fuga do preso, a base de cálculo da prescrição é o resto que falta da pena para ser cumprida. Então, se falta 5 anos para ser cumprido, então se joga aqui na tabela, 5 anos. Então, a prescrição dele ocorrerá em 8. Essa é a hipótese, né? Então, do dia que se interrompe a execução, isso é uma regra, né? Começa a contar o prazo prescricional. E se conta pelo resto da pena que falta o condenado cumprir. Verifica quanto que se falta da pena e se joga na nossa tabela, que corresponde aqui a esses intervalos do artigo 109. Ok? Então vamos ver agora a prescrição de multa. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única, veja só, se for a única cominada, prevista no Código, ou a única aplicada pelo juiz. 2. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição das penas privativas de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ao delito, ou cumulativamente aplicada. Mesma coisa. A pena de multa, portanto,
na grande maioria dos delitos, segue a prescrição das penas privativas de liberdade. Da mesma forma que as penas restritivas de direitos seguem a prescrição prevista para as penas privativas de liberdade. Tá? Então, isso é uma regra também. Aqui fala em 2 anos se for a única prevista, só que, em regra, não se encontra crimes onde há previsão só de multa. Né? Não existe. Sempre há uma previsão da pena privativa de liberdade e multa, especialmente nos crimes patrimoniais, aqueles crimes em que o autor leva uma vantagem pecuniária, leva uma vantagem patrimonial com sua execução. Então, sempre vem acompanhado de multa. Tá? Redução dos prazos prescricionais. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, na data do crime, portanto, né? Ou, na data da sentença, maior de 70. Então, se for a chamada prescrição etária, né? Se o sujeito tiver mais de 70 anos na data da condenação, na data da sentença, então a prescrição dele reduz-se à metade. Ou se o sujeito, quando cometeu o delito, tinha entre 18 e 21 anos. Então, a prescrição dele vai reduzir-se à metade. É a chamada prescrição etária que eu falei para vocês no início da aula. Né? Então, são essas duas hipóteses, né, de redução de prescrição pela metade. Causas interruptivas, ou seja, suspende o prazo, não corre o prazo prescricional. Vamos ver. Antes de transitar em julgada a sentença, que antes, né? Antes de transitar em julgada a sentença, portanto, prescrição da pretensão punitiva. A prescrição não corre enquanto não resolvida em outro processo, questão que depende do reconhecimento do crime. Então, por exemplo, nos crimes falimentares, enquanto o juiz civil não reconhecer a falência, não ocorre a prescrição pelos crimes cometidos pelo comerciante. Enquanto o agente cumpre pena no exterior, então o sujeito está cumprindo pena no exterior, a prescrição dele por esse crime não corre aqui no Brasil. Ela fica suspensa. Se for daqueles crimes que ele pode responder aqui no Brasil, os casos dos crimes da extraterritorialidade, né? Os casos das hipóteses de extraterritorialidade, que ele pode responder pelo crime no exterior e também aqui, né? Então, essa prescrição não corre. Apesar de que eu entendo que isso aqui dá bis e idem, né? Mas a nossa lei, lá no artigo 7º do Código Penal, ela prevê a extraterritorialidade. Por exemplo, se o crime for cometido contra o presidente do Brasil, né, no estrangeiro, o sujeito, além de cumprir pena lá, ele poderá cumprir pena no Brasil também, porque são crimes em que está sujeito à chamada extraterritorialidade, o princípio da extraterritorialidade. Muito bem. Outra hipótese em que a prescrição fica suspensa, né, fica impedida de correr, é na pendência de embargo de declaração, né, que é um recurso, um tipo de recurso, vocês vão estudar lá em processo penal, ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Vejam que esses recursos aos tribunais superiores só suspende o prazo prescricional quando for inadmissível, quando não for recebido. Ok? Se for recebido, continua a contagem, normalmente. E enquanto não cumprido ou não reincidido o acordo de persecução penal, que é aquele acordo em que o sujeito negocia com o Ministério Público, faz uma transação penal,
com o Ministério Público para que não sofra mais a persecução penal. Então, nessa hipótese, fica suspenso até o seu cumprimento ou então até o momento em que ele for reincidido, tá? Então não corre a prescrição. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nosso acordo de prescrição penal, que eu tenho ele por aqui para mostrar. Aqui. Isso é o chamado acordo de não persecução penal, que eu mostrei para vocês. Então, se o sujeito faz esse acordo, se o autor faz esse acordo, a prescrição dele fica suspensa, não corre, enquanto, né, não for rescindido o acordo. Se ele cumpriu o acordo, ótimo. Se não cumpriu, no momento que ele descumprir, então começa a correr a prescrição, que é o chamado acordo de não persecução penal, que tem esses pressupostos: crime que a pena mínima é inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça e o sujeito não reincidente. Se ele atender esses requisitos, então o juiz, aliás, o Ministério Público propõe esse acordo na audiência, né? Ele reparar o dano, prestar serviço à comunidade, ou pagar a prestação pecuniária ou outra condição qualquer, renunciar ao instrumento do crime, o proveito do crime, tá? Ele não ter se beneficiado nos últimos 5 anos desse acordo, o crime não ser de competência do juizado especial criminal e o crime não ser da óbita de violência doméstica e familiar, ou o crime de misoginia, né, que é o sujeito que tem aversão a mulheres. Então, se o sujeito preenche esses requisitos, ele faz o acordo e fica suspenso o prazo prescricional, não corre. Ok? Só se ele não cumprir o acordo ou se rescindir por qualquer motivo esse acordo. Ok? Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, se o sujeito está preso por outro motivo, a prescrição não corre em relação ao crime que ele foi condenado, né, posteriormente. Então, essa prescrição não corre. Fica também suspenso o prazo. Muito bem. Vamos ver agora as causas interruptivas da prescrição. Então, nessa hipótese aqui, a prescrição está correndo e interrompe-se. Por algum motivo, ocorre um evento que interrompe o prazo da prescrição que estava correndo. Ok? Então, o curso da prescrição interrompe-se. Veja só, que o curso é porque está correndo. Então, interrompe-se pelo recebimento da denúncia. Então, o juiz recebeu a denúncia ou a queixa, interrompe-se. Nos casos do crime do tribunal do júri, o juiz do júri pronunciou o réu, interrompe-se também pela pronúncia. Aí o advogado recorre ao tribunal que não concordou com o pronunciamento do seu cliente. Pronunciamento, só para vocês entenderem, é a decisão em que o juiz encaminha o réu ao tribunal, ao conselho de sentença, ao tribunal do júri para ser julgado pelo conselho de sentença. É a decisão de mandar o sujeito ao tribunal do júri, que se chama pronúncia. É essa decisão. Aí o sujeito recorre para o tribunal e o tribunal vai e confirma a pronúncia. Ou seja, ele entende que é procedente a pronúncia do juiz. Há indício de materialidade e autoria, há indício de autoria e materialidade suficiente para esse encaminhamento ao júri. Então, essa decisão do tribunal, esse acórdão do tribunal, que confirma a pronúncia, também interrompe a prescrição. Pela publicação da sentença, ou acórdão. Né? Acórdão é a decisão do tribunal, sentença é do juiz de primeiro grau. Né? Então, pela publicação da sentença, o acórdão recorríveis. Também, saiu a sentença, publicou, interrompe a prescrição.
pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Aqui já prescrição da pretensão executória, após o trânsito julgado da sentença, né? Pelo menos para acusação. Então, iniciou, né, ou continuou o cumprimento da pena, então interrompe-se a prescrição. O sujeito foi condenado, transitou em julgado, está solto. Aí a polícia vai ter que localizar esse sujeito. Aí localizou, iniciou, prendeu, iniciou a execução. Então, interrompeu a prescrição que estava correndo. Enquanto ele estava solto, estava correndo. Vamos que ele foi condenado e ficou aí 1 ano solto. A prescrição estava correndo. No momento que ele foi preso, a prescrição se interrompe. Ou aqui no caso de fuga, o sujeito está preso e foge. Aí a polícia vai no encalço desse condenado, prende ele e ele continua a cumprir a pena. Aqui interrompe-se. No momento da fuga dele, a prescrição começa a correr. No momento que é preso, a prescrição interrompe-se. Ok? Pela reincidência, mesma coisa, né? O sujeito é reincidente, então ele está cumprindo pena e é condenado por um novo crime. Agora, considerado reincidente. Então, esse fato vai interromper a contagem do prazo prescricional dele. Ou se ele já foi condenado por um crime anterior, evidentemente, para ser reincidente, precisa ter sido condenado por um crime anterior e cometer novo delito. Nesse novo delito, ele é considerado reincidente. E aí, essa reincidência tem poder de interromper o prazo prescricional. Ok? Excetuados os casos do artigo 5 e 6, que é isso aqui, início ou continuidade da pena ou a reincidência. Então, excetuado esses 2 casos de continuação da pena e da reincidência, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores. Então, vejam que os efeitos em relação à interrupção da prescrição se estende a todos os autores, exceto essa hipótese do artigo 5º e 6º. Os demais causas interrompeu em relação a um dos autores, interrompe-se em relação a todos os demais. Esse caso aqui do recebimento da denúncia, da pronúncia, da confirmação da pronúncia, publicação da sentença. Então, todos esses casos se estendem, esses 4 casos iniciais, a todos os autores. Nos crimes conexos, em que sejam objeto do processo, né? Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer um deles. A mesma regra, né, aqui dos coautores. Os processos são conexos, ou seja, estão relacionados os crimes entre si. Entende-se que interrompe-se, né, estende-se aos demais, estende-se aos demais coautores. A mesma regra aqui da inicial aqui, né? Então, se os crimes for conexos, aqueles crimes que estão relacionados, né, juntos ao processo, então a interrupção em relação a um dos autores se estende aos demais. Essa é a regra, né? Exceto se for essas 2 hipóteses aqui que não se estende, porque diz respeito a cada pessoa, né, subjetivamente, né? Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5, que é o cumprimento da pena aqui, início ou continuidade do cumprimento da pena, salvo essa hipótese, interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Então, é claro, né? Se, como nós vimos lá no nosso quadro, recebeu a denúncia, zera todo o prazo.
todo o prazo começa a correr. Que diz aqui? Todo o prazo. Então, zerou o prazo, né? Começa a correr do zero. Se incidir qualquer dessas causas de interrupção aqui, exceto essa quinta aqui, né? Que faz ressalva aqui, ó. As demais causas começam a correr, né? Todo o prazo. Ou seja, zera tudo. É o que eu falei para vocês aqui quando expliquei aqui, ó, que quando o juiz recebe a denúncia, esse prazo zera, começa a contar tudo novamente. Que a prescrição nessa hipótese aqui eram 8 anos, então digamos que tinha 7 anos quando o juiz recebeu a denúncia. Zerou todo o prazo, começa a correr 8 anos a partir daqui, até a publicação da sentença, que vai zerar novamente. E assim sucessivamente, até o acórdão, que vai zerar novamente. Tá? É isso que está disposto aqui nessas causas interruptivas. Nós estamos vendo, né? Todo prazo começa a correr, exceto no caso de início ou continuação do cumprimento da pena. Aqui não. Aqui é pelo resto da pena, como nós vimos. O sujeito não zera todo o prazo, né? Vai pagar, a prescrição dele vai contar, melhor dizendo, pelo resto da pena. As demais hipóteses, zera tudo, começa a correr do zero. As penas mais leves prescrevem com as demais. Claro, então a pena restritiva de direito vai prescrever com a pena privativa de liberdade, segue a regra. Né? A pena de multa, a mesma forma. Tá? Essa regra aqui já está até estabelecida ali pelo artigo 114 e também por um artigo anterior a esse que eu não lembro agora, mas nós vimos, que diz que as penas restritivas de direitos prescrevem com as penas privativas de liberdade. E as penas de multa também prescrevem, segue os prazos das penas privativas de liberdade. Aqui vem só reforçar essa regra. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. No caso de concurso formal, concurso material e crime continuado. Nos casos de concurso de crime se aplica perfeitamente isso aqui, né? Nos casos de concurso de crimes, a extinção de punibilidade incidirá sobre cada um isoladamente. Então, se o sujeito praticou um crime em concurso material ou em crime continuado, para ficar melhor um exemplo para vocês, então o sujeito praticou um crime através de concurso material, ou melhor, de concurso formal, ou, desculpa, crime continuado, que é o melhor. Os outros todos dá para fazer exemplo, mas não é tão pedagógico quanto o crime continuado. Então vamos tomar um exemplo do crime continuado. O sujeito furtou o caixa do supermercado durante 6 meses. Então ele cometeu vários crimes. Todo mês ele cometeu um crime, vamos supor. Então o primeiro crime, digamos que estaria extinto. O segundo também. Mas o terceiro não estaria, porque incide isoladamente em relação a cada um dos crimes. Então ele vai responder da mesma forma, tá? Embora tenha sido prescrito para os crimes iniciais, mas os crimes finais não foram prescritos, porque a prescrição incide isoladamente em relação a cada crime. Ok? O artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeito de reincidência. Isso aqui não tem nada a ver mais com prescrição, mas o legislador colocou aí exatamente para esclarecer uma dúvida em relação ao perdão judicial. Por quê? Porque o perdão judicial, como eu já expliquei para vocês em pena 1, ocorre quando o fato atinge o autor de forma tão grave que qualquer pena se torna desnecessária. Ou seja, vamos imaginar um exemplo. O sujeito, ao dar marcha ré no seu carro, atropela a própria filha, que sofre uma lesão corporal grave. E aí o juiz, verificando a dor espiritual que está passando esse autor, ele perdoa, ou seja, deixa de aplicar a pena. Acontece que tinha juízes que
primeiro condenavam e depois aplicavam o perdão judicial. E aí isso gerava uma dúvida se, uma vez que o juiz primeiro condenou para depois conceder o perdão, se essa condenação gerava reincidência, se eventualmente o autor viesse cometer um novo delito. Então, para tirar essa dúvida, o artigo 120 determinou que a sentença que conceder perdão judicial, seja o juiz condenando primeiro, ou seja simplesmente não condenando, só concedendo o perdão direto, nenhuma das duas vai gerar efeitos para efeito de reincidência futura. Então, esclareceu esse ponto. Ok, pessoal? Então era isso, né, que a gente tinha para discutir em Penal 2. Aqui nós concluímos nosso conteúdo e, como falei para vocês, será o assunto da nossa segunda prova. Será somente prescrição. Não haverá outro assunto. Então vocês estudem essas duas aulas sobre prescrições, essa e aquela desse quadro aqui, né? Que é o suficiente para vocês realizarem uma boa prova. Ok? Muito obrigado e até a próxima.